Posso começar? Ok. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Vamos dar início ao primeiro seminário da Bienal deste ano. Desta vez trazemos o Martim Lopes, que vai falar um bocadinho sobre a análise necessária. Antes de começarmos, vou só explicar o que é o seminário da Bienal para a malta nova aqui. O seminário da Bienal é um seminário organizado por estudantes para estudantes, que normalmente acontece às quartas-feiras. Se quiserem saber notificações sobre os seminários, podem seguir no Instagram Seminário Diagonal na História SC. Nós temos também uma mailing list, se quiserem subscrever, basta pesquisar em diagonal e no Google e aparece a página. E é isto. Toda a gente aqui é livre para aparecer em todos os seminários. Em geral, é feito sempre com um público para toda a malta de matemática. E pronto, é isso. Acho que há mais alguma coisa para dizer? Fixe. Ok. Se quiserem também podem apresentar um diagnóstico, se vocês quiserem. Se tiver algum tema que vos interesse, qualquer coisa, é só falar com eles. Ok? Dúvidas? Vamos agradecer ao Martim antes de começar. Obrigado por virem cá todos. Antes de começar o seminário, eu gostava só de dizer que se tivesse alguma dúvida, podem interromper, ou mesmo que seja uma curiosidade, não seja necessariamente uma dúvida, podem dizê-lo em voz alta para discutirmos isso e só tornou o seminário mais interessante. Os grandes têm que ficar para o fim. Está bem, as dúvidas têm que ficar para o final por causa das políticas do seminário diagonal. Mas ok. Nós temos que pensar na análise como sendo basicamente a área da matemática que se desenvolveu a partir do cálculo diferencial e do cálculo integral. Em certo sentido, questões analíticas existem desde a Grécia Antiga, como por exemplo os paradoxos de Zenão. Só que só no século XVII é que se descobriu a dualidade entre o cálculo diferencial e o integral, que é encerrada no teorema fundamental do cálculo. Os matemáticos que descobriram isso faziam parte de uma geração, quando tinha Barrow, Newton, Leibniz, e eles naquela altura não tinham o aparato que nós temos agora dos limites. Portanto, para eles definirem, por exemplo, o que é uma derivada, eles precisavam de defini-la com base em outros conceitos, que eram um bocado mais estranhos e que eles não eram tão rigorosos como os que temos agora. Um exemplo disso era Leibniz, que foi quem popularizou a notação para a derivada df dx. E como esta notação indica, Leibniz acreditava que a derivada era de facto uma fração. E uma fração de quê? Obviamente não é dois números reais. Seria de duas quantidades infinitesimais, ou seja, infinitamente pequenas. Se pedissem ao Leibniz, por exemplo, para calcular a derivada da função x ao cubo, num ponto A, eu faria uma conta deste género. Ou seja, primeiro eu transformaria a derivada nesta fração aqui, que é conhecida, que aparece, por exemplo, na definição do limite. Depois eu aqui expandiria isto com o binómio de Newton, como se fosse um anel usual. O A ao cubo cortava com o A ao cubo. E aqui o mais interessante é que o dx cortava com o dx, ou seja, ele achava que o dx era uma coisa invertível, apesar de ser infinitesimal, o que já sugere que ele acreditava que existiam números infinitamente grandes, que eram os inversos do dx. E pronto, o dx também cortava com o quadrado, ficava 3 ao quadrado mais y dx, em que y é uma quantidade qualquer finita, que eu não me preciso escrever. E depois ele dizia, opa, como y é uma coisa qualquer finita, a multiplicar por um infinitésimo, isto é infinitésimo, podemos ignorar esta parte e fica só 3 ao quadrado. Se me fizer isto no exame de cálculo 1, chumbam. Mas o que é interessante é que o resultado está correto. E não foi só nesta função específica que o resultado dá correto. Em praticamente qualquer função diferenciável, se tiverem cuidado com a forma como utiliza o dx, o resultado vai dar bem. E, portanto, é de espantar que por muitos séculos ninguém tenha percebido porque é que estas contas funcionam. E, na verdade, não é só contas de diferenciação. Teoremas bastante sofisticados, como, por exemplo, várias versões do teorema de Stokes, como o teorema de Green e o teorema de divergência, foram todas demonstradas com base em raciocínios com infinitésimos. Entretanto, a história foi andando para a frente e Cauchy e Weierstrass fundamentaram a análise com a noção do limite. Essa interpretação da análise tornou-se aquilo que eu vou chamar de interpretação standard. É a análise standard, aquela que nós aprendemos nas cadeiras de cálculo 1, 2 e 3. No século XX, houve profundas mudanças na matemática. Eu vou destacar três, que vão ser mais importantes no seguimento, que é o desenvolvimento da teoria de conjuntos. Os conjuntos começaram a ser estudados por si mesmo e depois reparou-se que, se um tipo não tivesse muito cuidado, podia chegar a contradições. E isso fez com que os matemáticos começassem a ter uma preocupação em axiomatizar a teoria de conjuntos, em arranjar regras específicas para trabalhar com conjuntos. E depois repararam o seguinte, que
A partir dessas regras e a partir dessas definições de conjuntos, eles conseguiam construir praticamente qualquer objeto da matemática. Sei lá, tipo, podem pensar numa função como um conjunto de pares ordenados e um par ordenado como um conjunto de conjuntos de conjuntos. É um bocado, fica um bocado complicado, mas a ideia é que qualquer posição e qualquer objeto matemático pode ser transformado numa proposição sobre conjuntos ou então num conjunto. Depois começou-se a estudar a lógica. E a lógica formalizou a noção de proposição e demonstração de um aparato puramente simbólico e permitiu separar a matemática em uma espécie de duas dimensões. A dimensão da teoria e a dimensão da estrutura. Ou então modelo, que eu vou utilizar como sendo sinónimo. Em que a teoria é simplesmente um conjunto de fórmulas, e fórmulas são coisas puramente simbólicas, são só um conjunto de símbolos que estão ordenados de uma certa forma. A estrutura e o modelo já são coisas mais, digamos, semânticas, são mesmo quase como se fossem palpáveis. Por exemplo, os números reais com a soma e a multiplicação, ou as rotações, sei lá, de um cubo, ou o que vos apetecer. Um exemplo pode ser, por exemplo, aqui os números naturais, com uma estrutura. E uma teoria que fala sobre os números naturais é o que chama uma teoria da aritmética. E dentro desta dualidade, um tipo pode depois perguntar: ok, eu tenho esta teoria da aritmética que descreve como é que os números naturais funcionam. Mas será que eu consigo arranjar outra estrutura que funciona de um modo completamente diferente dos naturais, que não é isomorfo aos naturais, mas que também é descrita pela teoria da aritmética? E a resposta é sim, conseguimos arranjar tal estrutura, e foi demonstrado por Thoralf Skolem. Vai existir uma estrutura não standard, ou um modelo não standard, para a aritmética. E Skolem arranjou mesmo uma forma de construir um modelo que, embora contivesse dentro uma cópia isomorfa dos naturais, o modelo em si não era todo isomorfo aos naturais e tinha entidades que eram infinitas, por exemplo. Pronto. E estas ideias são muito importantes, como vão ver, para o seguimento, porque foi nos anos 60 que um matemático, Abraham Robinson, que era especializado em teoria de modelos, conseguiu arranjar uma explicação para esta utilização de infinitésimos histórica. Ele conseguiu construir uma estrutura que estendia a análise standard é a análise a que estamos habituados, e que tem, num certo sentido, as mesmas propriedades. E agora, pronto, eu vou explicar como é que vamos construir esta estrutura e, e em que sentido é que ele tem as mesmas propriedades. Nós vamos construir um sistema numérico que eu vou representar por aquele símbolo estrela E. E vou chamar esse sistema numérico dos números hiperreais. Os elementos dele são hiperreais. E esse sistema numérico vai ter que ter números infinitamente pequenos e infinitamente grandes, e nós temos que conseguir fazer a análise deles. Ele vai ter que respeitar dois princípios de Leibniz. O primeiro é que ele é uma extensão própria do R. Ou seja, ele tem lá os números reais mergulhados. Tem lá uma coisa que funciona exatamente igual aos números reais. Mas, para além disso, também contém outras coisas, senão não tem piada. E o segundo, que é o mais difícil, é que os números hiperreais têm que possuir, num certo sentido, as mesmas propriedades que os números reais. Já na altura de Leibniz havia gente a propor sistemas com infinitésimos. Por exemplo, um tipo pegava num número, vamos chamar iota, dizia que iota ao quadrado é igual a zero, e fazia uma coisa parecida ao como fazemos nos números complexos, que era considerar todos os números desta forma. Este sistema, por acaso, não forma um corpo, mas podemos fazer mais umas ginásticas para transformar isto num corpo. Só que, embora tenha algumas aplicações computacionais, não dá para fazer análise nisto. É muito limitado. Ok. Então vamos lá. Como é que poderíamos começar a tentar definir este conjunto de números hiperreais? A intuição inicial é começar com sucessões de números reais. E porquê é que isto é uma boa intuição? Primeiro porque já temos a soma e a multiplicação definida termo a termo. É a forma óbvia de definir a soma e a multiplicação. Depois conseguimos mergulhar os números reais nas sucessões de números reais, associando um número x à sucessão constante igual a x. E também existe uma espécie de uma ideia intuitiva do que é que seria um infinitésimo, que é uma sucessão que tende para zero, e por outro lado, um número infinitamente grande é uma sucessão que divergia para o infinito. Para além disto, isto já é um anel comutativo e contém o R. Só que o problema é que não é um corpo.
Ou seja, existem elementos que não são invertíveis. Nós queremos que isso exista para funcionar de um modo parecido à análise. Então, como é que conseguimos transformar isto num corpo? A ideia para transformar isto num corpo é começar com a observação que ele tem, de certo modo, demasiados elementos. Por exemplo, estas duas sucessões, elas são exatamente iguais, exceto no primeiro termo. E, em geral, nós vamos ver que quando duas sucessões são quase sempre iguais, são iguais em quase todos os termos, que elas representam o mesmo número hiperreal. Temos é que explicar o que significa isto do quase todos. Para explicar o quase todos, nós vamos considerar uma família U, cujos elementos são partes dos números naturais, são subconjuntos dos números naturais. E o significado de dizer que, por exemplo, A está incluída em U é que A é quase todos os números naturais. E a partir desta família conseguimos definir a relação de equivalência entre sucessões, que é o que nós queremos dizer. Nós queremos dizer que duas sucessões, dizer que duas sucessões são equivalentes é o mesmo que dizer que duas sucessões vão representar o mesmo número hiperreal no nosso corpo. E dizemos que, pronto, uma sucessão é equivalente à outra, se e só se conjunto dos índices em que uma é igual à outra representar quase todo o N, ou seja, está incluído em U. Agora temos é que definir este conjunto U para ver se ele existe sequer. E ele vai ter que ter as seguintes propriedades. Primeiro, o vazio não pode lá estar, não é? Porque o vazio, obviamente, não é quase todos os números naturais. Depois, os números naturais vão lá estar, que é o caso extremo em que é mesmo todos os números naturais. De seguida, se A estiver em U e B contiver A, então o B também vai lá estar, porque o B é, em certo sentido, ainda maior do que o A. E o terceiro diz que se A estiver em U e B estiver em U, então a sua interseção também está em U. E isto é importante para quê? É, no fundo, para termos transitividade. Nós queremos que, se xn for equivalente a yn, e yn, por sua vez, for equivalente a zn, nós queremos que xn seja equivalente a zn. E uma forma de fazer isso é assegurar que isto esteja ali. E eu vou explicar porquê. Xn ser equivalente a yn significa que este conjunto aqui, dos índices comuns entre o xn e o yn, está incluído em U. Por outro lado, o yn ser equivalente ao zn significa que este conjunto aqui, do yn igual a zn, vai estar em U, não é? Ou seja, quase todos os termos são iguais e quase todos os termos são iguais destes. E agora reparem, se eu chamar este conjunto de A e este conjunto de B, e se eu tiver que M está incluído em A e M está incluído em B, ou seja, M está incluído na interseção do A e do B, o que eu concluo é que x de M vai ser igual a y de M, porque está em A. E por outro lado, y de M vai ser igual a z de M, porque está em B. Ou seja, o que eu sei é que o M vai estar incluído no conjunto dos índices que são partilhados entre o X e o Z. Não é? O que este raciocínio mostra é que a interseção do A e do B vai estar contida aqui. Portanto, se eu garantir que este conjunto está em U, então por aquela segunda propriedade, este conjunto aqui maior também vai estar em U e isto vai se verificar. E, na verdade, há casos mesmo extremos em que isto nem sequer é uma inclusão, é mesmo uma igualdade. Andando para a frente. Agora vamos querer os conjuntos cofinitos, ou seja, conjuntos cujo complementar é finito, representem quase todo o N, ou seja, estejam em U. Eles são basicamente, literalmente, todos os números naturais, exceto o número finito. Esta última propriedade já foge um bocadinho a esta intuição de ser quase todo o N, mas é uma propriedade de maximalidade. Nós queremos que esta família U seja a maior possível. E a forma de garantirmos isto é dizer que para todo o subconjunto dos números naturais A está em U, ou então o complementar de A está em U. Se existisse uma família ainda maior que não tivesse U, ou seja, se U não fosse maximal, U vinha, então existiria um B nesta família, tal que B estaria em U vinha e o B complementar também estaria em U vinha. Não é? Mas se este U vinha verificar todas estas propriedades, então verifica esta propriedade da interseção. Ou seja, a interseção do B e do B complementar estaria em U vinha. Mas isso é o conjunto vazio, e o conjunto vazio não pode lá estar. Portanto, isto foi basicamente para dizer que esta família U vai ser maximal. E ok, agora passei imenso tempo a listar estas propriedades
Para quê? No fundo é porque isto aqui são estruturas já conhecidas. As três primeiras propriedades definem um filtro, que é uma estrutura importante na matemática, especialmente na teoria de modelos e topologia. Portanto, sabemos que U vai ser um filtro. Esta quarta propriedade diz que é um filtro que contém todos os conjuntos cofinitos, que tem um nome específico, chama-se um filtro livre. E esta última propriedade diz que é um filtro maximal, ou seja, é um ultrafiltro. Então, o que nós queremos arranjar é uma família de conjuntos números naturais que seja um ultrafiltro livre. E, portanto, pronto, após esta ginástica toda mental, existe de facto esta família U, e a resposta é sim. Isto foi dado por Alfred Tarski, no lema do ultrafiltro livre. Todo o filtro livre pode ser estendido a um ultrafiltro livre. E uma curiosidade sobre este teorema, isto não é demonstrável sem o axioma de escolha ou sem uma versão mais fraca do axioma de escolha. Isto tem a consequência de que este ultrafiltro vai ter algumas propriedades, digamos, misteriosas. Nós não vamos conseguir caracterizar completamente, não é construtivo. Mas ok, o que é fixe é que nós já temos este ultrafiltro livre, temos este conjunto U, e portanto a nossa relação de equivalência está bem definida. Recordo, então, A equivale a B, se e só se o conjunto dos índices em que A n é igual a Bn for igual a estiver incluído nesta família U, ou seja, representar quase todo o n. Esta relação é reflexiva e simétrica, como é imediato ver, e é transitiva por causa desta propriedade que eu estive a referir ao bocado. Agora vamos pensar nas classes de equivalência segundo esta relação, ou seja, tenho o conjunto das sucessões de números reais e vou agrupar esse conjunto segundo esta relação de equivalência. Vou juntá-la em conjuntos, tal que os elementos são todos sucessões de números reais equivalentes entre si. E para representar uma classe de equivalência vou utilizar estes parênteses retos. E já tenho tudo. Vou definir os números hiperreais como o conjunto das sucessões de números reais agrupadas segundo esta relação de equivalência que definimos. Isto aqui chama-se uma ultrapotência e já apareceu antes em teoria de modelos, o Robinson não inventou isto. Muito bem. Agora podemos definir operações entre números reais a partir desta estrutura de classe de equivalência. Para somar este número hiperreal com este número hiperreal, e quando eu digo número hiperreal, eu mesmo estar a falar sobre classe de equivalência de sucessões de números reais. Pronto. Para somar estes dois números hiperreais, pegam dois representantes da classe, somos e retira a classe de equivalência. E pronto, é preciso demonstrar que a escolha dos representantes não afeta o resultado, mas isso fica para trabalho de casa. Tipo. Para multiplicar dois números hiperreais é parecido. Multiplica dois representantes e ficou a classe de equivalência deles. Agora posso definir uma relação de ordem total, dizendo que este número hiperreal é menor ou igual que este número hiperreal, se e só se escolhidos dois representantes da classe, A e B, o conjunto dos índices em que A é menor ou igual que B for quase todo o número natural. Ou seja, se os representantes forem sempre menor ou igual que o outro, forem quase sempre menores, se um representante for quase sempre menor ou igual que o outro. Pronto, e os hiperreais, com esta soma, esta multiplicação e esta relação de ordem, formam um corpo totalmente ordenado. Para esta relação de ordem ser total, é necessário que o nosso ultrafiltro seja de facto um ultrafiltro, ou seja, seja de facto maximal. É por isso que eu utilizei aquela propriedade. E conseguimos mergulhar os reais nos hiperreais, associando o número real à classe equivalência da sucessão constante. E eu, por simplicidade, vou representar simplesmente por x, para uma seca está sempre a escrever isto tudo. Ok, andando para a frente, eu posso definir o módulo de um número hiperreal simplesmente passando as barrinhas do módulo para dentro. E pronto, a escolha do representante não interessa, vocês já sabem isso. E com esta definição de módulo, eu consigo definir o que é um número finito, um número infinito e um número infinitesimal. E as definições até são bastante intuitivas. Um infinito vai ser um número que em módulo vai ser superior a todos os números reais positivos. Um número finito é um número que em módulo vai ser menor do que algum número real positivo. E um infinitesimal vai ser um número que em módulo vai ser inferior a todos os números reais positivos. E agora podemos ver exemplos. Vou apagar isto. Por exemplo, eu vou representar por ômega o... se quer escrever ali.
vai ser necessário mais à frente, desculpem lá. Vou definir por ômega este número hiperreal. Não é? Ou seja, o número hiperreal associado é esta sucessão, ou seja, a sucessão 0, 1, 2, 3, até ao infinito. Se lembram, nós pegámos em sucessões de números reais justamente porque a ideia é que quando uma sucessão diverge para o infinito, então o número vai ser infinito. E de facto isto vai se verificar aqui. Se eu pegar num R que é real positivo, eu sei que ômega vai ser menor ou igual a R, se e só se o conjunto dos índices em que uma sucessão qualquer que represente ômega for menor ou igual que R, estiver em U. E para a sucessão que está a representar o ômega, eu vou escolher a sucessão N, não é? Que é aquela que aparece na definição. Mas reparem, este conjunto aqui vai ser finito. A cardinalidade disto vai ser, é o número de elementos do conjunto, vai ser arredondado para baixo, não me engano. Finito, então, obviamente, não vai falso, e esta afirmação também é falsa. E porque a relação de ordem é total, nós conseguimos concluir que o ômega vai ser maior do que o R. E, generalizando para todo o número real positivo, o ômega vai ser maior do que todo o número real positivo. Portanto, arranjamos aqui um número infinito. Agora vamos aos infinitesimais. Um número infinitesimal que toda a gente já conhece é o zero. É o único número infinitesimal que também é real. Mas agora podemos pensar aqui noutro. Vou chamar epsilon. E, semelhantemente aos números infinitos, para os infinitesimais, o que nós queríamos é que, se uma sucessão tendesse para zero, então representasse um infinitesimal. E vamos ver que isso de facto é verdade. Na verdade, o argumento vai ser parecidíssimo a isto. É basicamente substituir, fazemos assim, epsilon maior que r, se e só se uma sucessão que representa o epsilon for maior que r em quase todo o n, a sucessão que representa o epsilon é 1 sobre n, e isto aqui também é finito, não é? Isto é um número real positivo, mais cedo ou mais tarde isto vai, todos os termos para a frente vão ser inferiores a R. E portanto, isto é falso, isto também é falso, e conclui-se que o epsilon vai ser, disse-me, pronto, menor ou igual, mas o que conseguimos concluir com isto é que o epsilon vai ser menor do que todo o número real positivo e vai ser um infinitesimal. E se agora tentássemos multiplicar estes dois números? Recordando a definição da multiplicação, é simplesmente multiplicar duas classes de equivalência. Desculpa, multiplicar duas sucessões representantes e tomar a classe de equivalência. Mas a multiplicação destas duas sucessões representantes vai dar a sucessão constante igual a 1. Não é? Assumindo que isto está bem definido, né? Porque aqui pode ser 1 a dividir por 0, mas vamos supor que os naturais não têm o 0, o que é falso. E pronto, isto aqui é definido como 1. Ou seja, o que nós concluímos é que o epsilon é o inverso do ômega. Ao contrário, o ômega é o inverso do epsilon. E no geral, para arranjar inversos, podem simplesmente pegar numa classe de equivalência, como um número é diferente de 0. Ignoram todos os termos que estão iguais a 0, substituem por 1, isso não vai fazer qualquer diferença, e depois invertem tudo. E tem é assim que arranjam o inverso. Ok, agora vamos olhar para a reta hiperreal. A reta hiperreal, a uma primeira vista, pode parecer parecida à reta real. Só que o que acontece é que, se fizerem um zoom infinito à volta do zero, isto pode ser formalizado como um microscópio infinitesimal. Isto é mesmo tipo, a palavra técnica para isso, mas é uma transformação linear em que estão a multiplicar a reta por um coeficiente infinito. Vão ver que à volta do zero aparece toda uma vizinhança de pontos que antes não existiam, que são pontos infinitesimais. O mesmo acontece à volta de qualquer outro ponto. Se fizerem o contrário, se comprimirem infinitamente a reta, o que vão ver é que na vizinhança dos números finitos está toda também uma vizinhança de todo um conjunto de números infinitos que antes não apareciam. Por exemplo, aqui o 1 sobre epsilon, que é o nosso ômega, e também tanto para a parte positiva como para a parte negativa. Ok.
Agora só queria definir aqui duas coisas, que é x e y dizemos que x e y estão infinitamente próximos se x menos y for infinitesimal. E se isso se verificar, nós escrevemos isto. E se x for um hiperreal finito, e é importante que seja finito, pode ser decomposto na sua parte standard, e a parte standard é um número real que está mais próximo desse número hiperreal finito, e na sua parte infinitesimal, que vai ser o x menos a parte standard de x. Yeah. Pronto. E com tudo isto, acabámos de provar que o primeiro princípio de Leibniz foi que este sistema verifica o primeiro princípio de Leibniz. Ele é uma extensão própria de R, já vimos como conseguimos mergulhar o R lá dentro, e contém aqueles elementos desejáveis que são os infinitésimos e os infinitos. Agora temos que provar o segundo princípio de Leibniz. E esse aí é que é o mais difícil, e portanto vamos ter que tomar uma detour pela teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos e teoria de modelos. Nomeadamente vou ter que introduzir a noção do universo. Se eu tiver um conjunto X e a ideia para pensar nos elementos X é como sendo números, ou átomos, ou qualquer coisa que seja indivisível, qualquer coisa que não seja um conjunto. Se tiver um conjunto X, eu posso definir o universo de X como o conjunto de todas as entidades que se formam a partir de X. Sei lá, todos os conjuntos feitos a partir de X, todas as funções, todos os predicados, todos os espaços vetoriais, variedades, todas as coisas que vocês consigam imaginar, mas que sejam apenas definidas com a teoria de conjuntos e com os elementos de X. E pronto, como é óbvio, é aqui que entra a influência da teoria de conjuntos. Isto aqui é definido com aquela ideia de que tudo o que existe todo pode ser um conjunto. E eu estou a falar do universo porquê? Porque eu quero pensar sobre o universo dos números reais, que eu vou chamar o universo da análise standard, por vezes também se chama a superestrutura de R, e sobre o universo da análise não standard, ou seja, o universo gerado pelos números hiperreais. Porque para provar que eles têm as mesmas propriedades, tem que estabelecer relações entre esses dois conjuntos. Ok. Nós conseguimos construir uma transformação, que eu vou representar por estrela, pega em elementos da análise standard, ou seja, entidades standard, e que torna uma entidade não standard. E no caso dos números reais, subconjuntos e funções reais, relações ainda por acaso não meti aqui, a transferência escreve-se assim. Existe uma forma geral, mas nestes casos específicos escreve-se assim. Para um número real, a transferência não faz nada. Ou seja, a transformada de x não altera nada. Para um conjunto de números reais, o que a transformada de x faz, o que a transformada de a faz, é parecido à forma como definimos os números hiperreais. Ou seja, considerar as classes de equivalência de sucessões com termos nesse conjunto. Reparem que, no caso da transformada dos números reais, isto está de facto pronto, os hiperreais, justificando a notação que utilizamos. Agora vamos olhar para um exemplo importante, que é o dos números chamados hipernaturais. Os números hipernaturais são o conjunto que são a transformada dos números naturais. E notem que, se n for um número natural, então a sucessão constante igual a n vai cá estar neste conjunto. Portanto, dentro dele eu contei os números naturais. Só que eu também tenho outras coisas mais estranhas. Por exemplo, reparem que o nosso ômega foi definido unicamente com números naturais. E, portanto, o ômega vai estar aqui neste conjunto estrela n. Ou seja, ele também vai conter números naturais infinitos, nomeadamente o ômega. Se lembram há bocado, eu falei sobre modelos não standard da aritmética, nomeadamente aquele modelo que Scholar me encontrou. Este é exatamente aquele modelo que Scholar me encontrou. Ou seja, nós, de uma maneira muito simples, conseguimos encontrar aqui uma das construções clássicas da teoria de modelos. Agora, para falar sobre funções. Já agora, a transformada de um conjunto chama-se a extensão desse conjunto. Mesma coisa para a função. A transformada de f é a extensão de f. Ok. Para avaliar a extensão de f neste número hiperreal, basicamente é uma classe de equivalência em que avalio f em cada um dos termos da sequência. Isso implica que se f for uma função que vai de A para B, então estrela f vai ter como domínio estrela A, não é? Porquê?
porque os elementos do seu domínio têm que estar associados a sucessões no qual f esteja definido. E as sucessões onde f está definida é as sucessões que aparecem no A, ou seja, são os elementos de estrela A. E o seu domínio vai ser estrela B. Se pensarmos no caso de sucessões, ou seja, funções cujo domínio são os números naturais e o contradomínio são os números reais, aqui vamos ter funções cujo domínio seja os números hipernaturais e o contradomínio os números hiperreais. E o que vai acontecer é que se tivermos uma tal sucessão, o valor dela em n, a sucessão restrita aos números naturais, vai ser exatamente igual. Ou seja, o valor dela em cada ponto natural vai ser a mesma coisa que seria sem ser a extensão. No entanto, nós agora conseguimos avaliar a sucessão em pontos no infinito. E qual é que é o significado de avaliar uma sucessão em pontos no infinito? Caso a sucessão seja convergente, o seu valor no infinito vai ser o seu limite, a menos o infinitésimo. Ou seja, arranjamos uma forma bastante simples de computar o limite de uma sucessão. É simplesmente pegar num número hipernatural infinito qualquer, o que der mais jeito, e metê-lo na sucessão e depois tomar a sua parte standard. Se a sucessão não for convergente e tiver sublimites, então o seu valor nos pontos infinitos vai ser algum dos seus sublimites. Ok, agora vamos andar para a frente. Aprendemos a transformar entidades standard em entidades não standard. Agora podemos transformar também fórmulas. Se eu tiver uma fórmula φ, cujas constantes são todas entidades de análise standard, eu designo por estrela φ, ou a transformada de φ, a forma obtida aplicando esta transformada a todas as suas constantes. Por exemplo, se φ for esta forma aqui, fala da continuidade de uma função f num ponto A, então a transformada de φ vai ser esta fórmula aqui. Reparem que todos estes conjuntos foram transformados, não é? Variáveis não são transformadas, não é? Porque não são constantes. O A é uma constante, mas a sua transformada não altera nada, como vimos há bocado. As funções também são consideradas como constantes, ou seja, também se faz a transformada de f, que é a extensão de f. E aqui, e o f de A também é um número real, portanto a sua transformada fica igual. Portanto eu não meti lá a estrela. E ok, para que é que foi este devaneio todo? É para conseguir apresentar aquilo que é o princípio mais importante da análise num standard, chamado o princípio de transferência. Se eu tiver uma fórmula φ, tem que ser uma fórmula de lógica de primeira ordem. E todas as constantes que ocorrem em φ são constantes de análise standard. Então, essa fórmula é verdadeira na análise standard se e só se a sua transformada for verdadeira na análise não standard. E isto é uma coisa extremamente potente. Porque, reparem, imaginem que eu estou a estudar análise num standard e eu quero utilizar um teorema qualquer que toda a gente sabe que é verdade. Sei lá, tipo, o teorema de Bolzano, ou uma cena assim. Em vez de estar a demonstrar do zero, eu posso simplesmente pegar na sua versão standard e transferi-lo, e já está. Por outro lado, como podem ver, por exemplo, para computar o limite de sucessões, é só avaliar num ponto infinito. E há vários exemplos disso em que as contas na análise num standard tornam-se mais simples. Portanto, se eu quiser demonstrar um teorema que eu desconfio que vai ser mais fácil na análise num standard, eu posso transferir as premissas do teorema para a análise num standard, fazer lá as contas e depois transferir a conclusão de volta. E isto em particular explicita de que forma é que os números hiperreais têm as mesmas propriedades que os números reais, que é o segundo princípio de Leibniz. Ou seja, conseguimos cumprir os dois princípios de Leibniz e conseguimos fazer aquilo que por séculos e séculos matemáticos não conseguiram fazer. E em particular isto permite-nos olhar para os conceitos de análise standard por uma nova perspectiva. Eu vou agora dar um exemplo, que é o exemplo da continuidade. Se uma função real de variável real for contínua em A, então o significado disso é que se eu fixar um epsilon real positivo, vai existir um delta qualquer que também é real positivo, tal que esta forma verifica-se, não é? E se esta forma se verifica, eu digo que ela é verdadeira na análise standard. Então vamos transferir esta fórmula. E por transferência fica uma fórmula deste género. Agora vamos tentar simplificar isto. Reparem que se x estiver infinitamente próximo de A, então, em particular, como a sua diferença é infinitesimal, a sua diferença vai ser menor do que delta, porque delta é um número real positivo. E, portanto, por uma lógica de silogismo hipotético, podemos substituir aquilo no antecedente, não é? Fica um antecedente ainda mais forte. Agora, note-se que
isto aqui é verdade para qualquer epsilon que tenhamos fixado no início. Portanto, generalizando, nós conseguimos concluir que isto aqui vai ser inferior a todo o epsilon, maior do que zero, logo isto vai ser infinitesimal. Portanto, o significado de f ser contínuo em A é que, dado uma variável qualquer infinitamente próxima de A, a imagem dessa variável também vai estar infinitamente próxima do f de A. Esta condição chama-se S-continuidade. Se uma função hiperreal verifica isto, diz que é S-contínuo em A. Nós provamos que se f for contínuo em A, então a extensão de f é S-contínuo em A. Será que é verdade o oposto também? E a resposta é sim, e é fácil de demonstrar. Se a extensão de f for S-contínuo em A, ou seja, se verificar esta cena aqui, o que nós sabemos é que, em particular, se delta for suponham que eu agora pego num delta infinitesimal positivo. Em particular, x menos a, se x menos a for menor do que delta, então x vai estar infinitamente próximo de a, não é? Porque eu estou a supor que o delta é infinitesimal, é uma coisa infinitamente pequena. Então eu posso substituir isto aqui, só torno o antecedente mais forte e meto aqui que existe um delta hiperreal positivo. E agora eu sei que se este aqui está infinitamente próximo deste, então, fixado num epsilon real positivo, a sua diferença vai ser inferior a epsilon. Vou fazer isso e fico com esta fórmula aqui, não é? Se é real positivo, a diferença vai ser menor do que epsilon. E tenho esta fórmula aqui, que é verdadeira no contexto da análise não standard. Transferindo-a de volta, temos esta fórmula aqui. E para falar da continuidade de f em A, só falta meter aqui o para todo o epsilon atrás. Mas isso podemos fazer por generalização. Portanto, o que acabamos de concluir é que f é contínuo em A se e só se a extensão de f for S contínuo em A. E existem várias distinções deste género. Por exemplo, demos o caso da S-continuidade, mas também existe S-continuidade uniforme, que significa que quando duas variáveis estão infinitamente próximas, então as suas imagens também estão infinitamente próximas. E pronto, também se verifica assim, é uma forma não standard de olhar para a continuidade uniforme. E agora, este aqui muito importante é esta diferenciabilidade em C, que justifica aquilo que o Leibniz estava a fazer. O que uma função diz S diferenciável em C, se, dado um infinitésimo epsilon qualquer, aquela fração for finita e a sua parte standard não variar com epsilon. Ou seja, qualquer variação infinitesimal do epsilon só faz variar isto infinitesimalmente, aquela fração infinitesimalmente. E dizer que uma função que é diferenciável é o mesmo que dizer que a sua extensão é S diferenciável. Muito bem. Agora eu queria demonstrar um teorema que toda a gente já conhece, que toda a gente sabe que é verdade, só que com um argumento não standard, que é um bocado engraçado, que é o teorema de Bolzano. Eu uso o caso particular em que f vai do intervalo AB para R, e eu suponho que f de A é menor ou igual a f de B, sem perder a generalidade. Temos aqui um gama qualquer compreendido entre o f de A e o f de B, e eu quero concluir que existe um C neste intervalo, tal que f de C seja igual a gama. E qual é que é o argumento que eu vou utilizar? Ok. Suponham que o gama é este valor aqui, não é? Neste caso, nós tínhamos três opções para o C. O C podia ser este valor aqui, podia ser este valor aqui, ou podia ser este valor aqui. E eu quero que nós pensemos no C como sendo o valor mais à direita possível. Ou seja, o C vai estar aqui. E se eu fizer uma partição uniforme deste intervalo, em n intervalinhos, e n para já é uma coisa finita, eu vou ver que o C vai estar encaixado entre dois pontos da partição, não é? O último ponto da partição que está antes do C, eu vou chamar o S de n. E o ponto a seguir vai ser dado por S de n mais B menos A sobre n. Não é? Ou seja, V de n é partição uniforme e o S de n é definido desta forma, não é? Mas a ideia é que é o ponto mais à direita da partição que ainda ocorre antes do C. E isto tem a propriedade que
qualquer ponto que apareça a seguir vai ter uma imagem que vai ser maior ou igual a gama. Então, pronto, esta seguinte fórmula é verdadeira, não é? Só que isto depois já não nos diz muito. A ideia é a seguinte: o C está encaixado entre estes dois pontos. Só que também está uma infinidade de outros números reais. E, portanto, enquanto esta partição tiver um número finito de intervalos, isto não nos vai dizer muito. No entanto, se conseguíssemos incluir esta partição tal que os pontos ficassem infinitesimalmente espaçados, nós íamos conseguir encaixar o C entre dois pontos infinitesimalmente próximos, e aí só existiria um número real, que era pronto, a nossa escolha do C, que verificaria isso. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos transferir esta forma para a análise hiperreal, para a análise não standard, e ficamos com isto. Pronto, se n for natural, isto não nos diz muito, mas se o n for um hipernatural infinito, por exemplo, aqui o nosso ômega, isto já nos pode ajudar bastante. Então vamos substituir isto por ômega e ficamos com esta expressão. Ok. Então o que agora nós fizemos foi desafinar este intervalo infinitamente, tal que o S de ômega agora está mesmo em cima do C. E por outro lado, este valor vai ser dado por S de ômega mais B menos A sobre ômega, ou seja, o ponto a seguir no intervalo, vai estar a uma distância infinitamente pequena do S de ômega, ou seja, também vai estar exatamente em cima do C. E portanto o C vai estar mesmo encaixado entre estes dois valores. Em particular, a forma como vamos definir o C é com uma parte standard dele, que só existe uma. É assim que nós sabemos que o S de ômega está infinitamente próximo do C e podemos definir o C assim. Como f é contínua, então a sua extensão vai ser S contínua, o que significa que verifica esta fórmula aqui. E nós queremos isto para quê? Porque nós sabemos muito facilmente que estes valores estão todos infinitamente próximos uns dos outros. Este está infinitamente próximo deste, porque isto aqui é um número real a dividir por um número infinito. Ou seja, isto vai ser um infinitésimo. Vão estar infinitamente próximos. Este vai estar infinitamente próximo deste, porque isto aqui é a parte standard deste. E a parte standard é o único número real que está infinitamente próximo dele. E sabendo isto, eu posso começar a substituir as coisas nesta forma. Reparem, como isto aqui está infinitamente próximo do C, então eu posso concluir que este valor aqui vai estar infinitamente próximo do f de C. E como este aqui está infinitamente próximo do C, substituindo aqui, eu consigo concluir que isto aqui vai estar infinitamente próximo do f de C. Então pronto, temos esta igualdade. Mas agora reparem no seguinte, o gama vai estar estritamente compreendido entre estes dois. Isto não deixou de ser verdade quando passamos a análise a análise não standard. Portanto, se o gama está compreendido entre dois números a uma distância infinitesimal, então o gama também está infinitamente próximo de cada um deles. Então, pronto, isto aqui também é tudo. Estes valores são todos infinitamente próximos uns dos outros. Agora, podemos ignorar estes pontos aqui para o meio e ficamos só com gama infinitamente próximo de f de C. Mas reparem, o gama é real, vem do enunciado. E o f de C também é real porque é a imagem de um número real. A única forma dos números reais estarem infinitamente próximos uns dos outros é se eles forem exatamente o mesmo número, não é? Porque a sua divergência tem que ser um infinitesimal. O único infinitesimal que também é número real é o zero, ou seja, eles são iguais. Portanto, concluímos que gama é igual a f de C e temos o teorema demonstrado. Agora queria dar outra exemplificação da análise não standard, mas neste caso não para demonstrar coisas que já sabemos que são verdade, mas para construir objetos da teoria de distribuições, nomeadamente a função delta de Dirac. A ideia da função delta de Dirac, a ideia pronto, mais intuitiva, não tão rigorosa, é que ela é uma função que é zero em todo o lado, mas que no ponto da abscissa zero toma um valor infinito. Ou seja, algo deste género. No zero toma um valor infinito. Óbvio que isto não pode ser uma função real de variável real, não é? Isto não está bem definido. E por além disso também tem que verificar esta propriedade da amostragem, que é o integral de delta a multiplicar por g, em que g é contínua, é g avaliado em zero. Isto em particular diz-nos que o integral de delta, ou seja, de delta a multiplicar por 1, vai ser igual a 1. Ou seja, delta vai ter área 1.
para explicar isto num contexto de análise standard, é preciso tipo, fugir um bocado a esta definição de função real de variável real e generalizar a noção de, por exemplo, derivada, primitiva, e não é algo tão direto como se pode fazer na análise não standard, que é o seguinte, uma forma intuitiva de pensar sobre esta função é como se fosse uma espécie de um limite, e é um limite com muitas aspas, de uma família de funções que são assim pares e podem pensar como sendo infinitamente diferenciáveis, seja o que for, mas vão ficando cada vez mais finas e que vão ficando cada vez maiores. Ou seja, coisas deste género. Ou seja, tendem pontualmente para delta e vão tendo sempre o seu integral igual a 1. E pronto, no contexto não standard nós podemos formalizar isto da seguinte forma. Se eu tiver uma sucessão destas funções delta grande de n, que os integrais são sempre iguais a 1 e que tendam pontualmente para delta, eu posso induzir uma função, que eu vou chamar delta de ômega, que vai ter as mesmas propriedades que os termos, nomeadamente o seu integral vai ser igual a 1, e vai funcionar como uma espécie de interpretação não standard da função delta. Podemos pensar, por exemplo, nesta sucessão de funções, que a expressão pode parecer complicada, mas não é nada mais, nada menos que um triângulo que é centrado em zero e a base vai desde menos 1 sobre n até 1 sobre n e o seu valor no ponto de abscissa zero dá n. Não é? Isto tem a área 1 como é imediato, ou seja, o integral é 1. A ideia é que quando o n vai aumentando, o seu valor em zero vai tendendo para o infinito e o seu suporte, ou seja, o conjunto dos pontos em que não se anula, vai ficando cada vez mais fino. Podemos induzir esta função delta ômega simplesmente substituindo por ômega. E é essa a nossa interpretação da função delta. O que vai acontecer é que nós agora vamos ter um triângulo na mesma, só que a sua base vai desde 1 sobre ômega até 1 sobre ômega e o seu valor em zero é ômega. E como podem notar, isto aqui é como se eu tivesse expandido o eixo, ou seja, o gráfico usual da função seria algo deste género. Tipo, e fora de uma vizinhança infinitesimal do zero, e agora estou a usar aqui epsilon, porque o epsilon é o inverso do ômega, fora de uma vizinhança infinitesimal do zero, esta função anula-se. E por um lado, esta função é contínua no sentido não standard, porque verifica aquela fórmula grande para todo o epsilon real positivo, desculpa, hiperreal positivo, existe um delta hiperreal positivo, tal que, etc. Só que não é S contínua, que eu consigo arranjar dois valores que são infinitamente próximos, cujas imagens até podem estar infinitamente distantes. Pensem, por exemplo, avaliar esta função em epsilon e depois avaliá-la em zero. O seu valor em zero é ômega, que é infinitamente grande, e o seu valor em epsilon é zero. E, portanto, estas noções de continuidade e S-continuidade não são equivalentes em todas as funções da análise não standard. Há funções que são contínuas, mas que não são S-contínuas, e há funções S-contínuas que não são contínuas, e é interessante estudar cada caso. Ok, agora quero pensar sobre o integral de delta. Eu vou definir a função h, que vai ser o integral indefinido. Eu não vou fazer o integral logo toda uma vez. E a forma como podemos definir o integral indefinido é pensando no integral indefinido de cada uma das funções que formam o delta de ômega. Isto é uma ideia que é generalizável para uma classe de funções hiperreais chamadas funções internas, pronto, que eu não tenho muito interesse em explicar, mas para generalizar a noção de integral indefinido ou integral para funções mais geralmente, é preciso falar de teoria de medida e isso dá um bocadinho mais de trabalho. Mas ok, pronto. Qual é que vai ser o valor do integral em cada uma destas funções? Vai ser dado por isto. Ou seja, vai ser uma coisa deste género. Vai ser 0 aqui para trás, depois chegando a menos 1 sobre n, vai começar a subir, chega aqui ao ponto 1 meio, está no 0. Depois continua a subir, mas com cavidade para baixo, e depois chega ao ponto 1 sobre n e fica constante igual a 1.
E o que acontece é que, à medida que o n vai aumentando, este intervalo aqui vai ficando cada vez mais pequeno e, portanto, a subida desde o 0 até 1 vai ficando cada vez mais pequena. E passando à espécie do limite, ou seja, substituindo os n's por ômegas, ficamos com esta função aqui. Se formos ver os pontos reais desta função, eles vão ser justamente o seguinte. Vão ser 0 em todo o lado, 0 no eixo negativo, vão ser 1 no eixo positivo, e depois no ponto 0 vão ser 1 meio. E esta é uma função muito interessante e que, na verdade, já aparece, para quem estudou distribuições, já se separou com ela. É a função do salto unitário de Heaviside. E, portanto, nós fizemos aqui uma relação que foi mostrar que a função do salto unitário de Heaviside é como se fosse tipo a primitiva da função delta. E, inversamente, podemos pensar na função delta como sendo a derivada da função de Heaviside. Se generalizar a noção de derivada para as funções hiperreais da mesma forma que eu fiz para a noção de integral indefinido, vão chegar justamente a esta conclusão. E, portanto, aqui esta igualdade que era muito familiar nas teorias de distribuições aparece muito naturalmente na análise não standard. Pode ser representado deste modo. E pronto. Pronto. Pá, é tudo o que eu tinha a falar. Com certeza tenho algumas dúvidas. Não sei se vocês querem colocar ou discordâncias. Muito obrigado por terem aparecido. Alguém tem algo a dizer? Sim, diz. Sim, mas podes meter-te primeiro, diz. Vamos a definir aquela família U. Yeah. Se tivermos dois conjuntos, se tivermos um conjunto infinito, com o seu complementar também infinito. Isso é uma boa questão. E é por isso que o ultrafiltro é misterioso. Eu vou-te dar um exemplo até bastante engraçado. Que é, supõe que o A está associado à sucessão 1, 0, 1, 0, etc. Que é, sei lá, 1 nos pares, 0 nos ímpares. E o B vai ser o oposto. 0, 1, 0, 1, 0, 1. É destes casos que estavas a falar, não é? Exato. O que vai acontecer é o seguinte. Quanto é que vai ser A vezes B? Exato. E quanto é que vai ser A mais B? Exato. E agora, pelas propriedades na existência do corpo, do corpo, isto significa que das duas uma, o AB é igual a 1, 0, ou então AB é igual a 0, 1. Agora, qual é qual? Não sei. Não faço a mínima ideia. E se calhar até há várias opções. Foi por isso que eu disse que o ultrafiltro era misterioso. Nós não conseguimos caracterizar completamente, mas tipo, isto é uma coisa que tens um bocado de confiar. Isto não dá problemas. Até porque há várias formas de definir a análise não standard, não só através do ultrafiltro, ou desta noção da ultrapotência. Dá para fazer com... Tipo, há uma coisa que é IST, Internal Set Theory, que ele adiciona aos axiomas da teoria de conjuntos usuais um predicado que diz que é standard e depois mais uns axiomas. Há outras formas de fazer isso que não usa ultrafiltro. E há até malucos que tentam fazer isto construtivamente. Mas sim, não stresses. Isto não vai dar problema. Quando estás a achar a análise não standard, tu queres fugir o mais rápido possível desta ideia do ultrafiltro. Queres ignorar esta estrutura abaixo. Tu queres tipo, só chegar aos infinitésimos infinitos e depois utilizá-los. Está fixe? Você? Diga. Eu sei que é um bocadinho parecida também, acho que é falei. Sim. Que é aquela família U, tu não consegues construir construtivamente. Não é única, certo? Pode haver. Sim. Mas isso não é um problema, porque... Não, e na verdade, nós o que construímos foi um modelo que pode ser representado assim. Vai ser uma cena deste género. Elevado, sim, miúdo de n, elevado a n. Isto chama-se pela ultrapotência. Eu só expliquei como é que se construía o R, mas para construir toda a análise não standard, tu podes pensar como sendo assim. E o que acontece é o seguinte: há bons motivos para, em vez dos números naturais,
utilizares outro conjunto de qualquer gama, conjunto de índices que seja infinito. E, na verdade, até é fixe que a cardinalidade do gama seja uma coisa grande para caraças, tipo aula fómica ou uma coisa assim. Tipo, convém que seja uma coisa muito grande. Porque algumas propriedades topológicas que têm que ver com os conjuntos internos. E eu estou-te a dizer isto porquê? Porque estes conjuntos vão ser muito diferentes daquilo que nós construímos, em alguns sentidos. O princípio da transferência vai continuar a ser verdadeiro. As construções que eu fiz aqui vão praticamente todas a continuar a ser verdadeiras, mas pode haver coisas que vão alterar entre os modelos. Portanto, é preciso ter cuidado. É. Você. Há mais dúvidas? Sim. Diga. Por exemplo, saber, usar, por exemplo, Sim. qual é que é maior, CA ou CB, Uhum. nós também podemos decidir isso. Uhum. Sim. Unicamente esta representação, não. Não. É estranho, mas isto não vai dar problema. É uma ideia muito apelativa. Nós temos os interfaces, são a reta, Uhum. a interreta, não é? Sim. Aí a coisa começa a ficar um bocadinho esquisita, não é? Que se eu tivesse dois números na interreta, eu devia saber dizer qual é que está à esquerda e qual é que está à direita. Sim, mas nós conseguimos, quer dizer, nós sabemos que existe uma relação de ordem total. E, pá, a forma como interpreta a hiperreta é que, para já, a reta não dá para representar os pontos todos, de certo modo. Porque quando nós desenhamos uma reta, é quase como se estivéssemos a olhar para os números, para uma coisa parecida aos números reais. Só quando fazemos um zoom infinito é que conseguimos olhar para os infinitésimos. Mas isto não dá para. Porque, ok, é estranho não conseguirmos contar a partir não conseguimos dizer qual é que é maior do que o outro unicamente a partir das sucessões. Mas não ao fim do mundo. Tipo, isto não é assim tão útil. Nós queremos ignorar que isto é feito a partir de sucessões o mais rápido possível, da mesma forma que ignoramos que os reais são classes de equivalência de sucessões de coxito racionais. Tipo, não queremos saber disso para nada. Apesar de tudo, por si, mas depois nessa pergunta. Não. Sim. Não. Sim, engraçado. Portanto, propriedades, quando nós construímos com o perfil, as Uhum. propriedades dele dependem do perfil escolhido. Dependendo de qual Ahm, perfil, sim. Sim, há coisas. Sim, por exemplo, eu não consigo dar exemplos porque eu. tem mais o quê? No A ou B? Sim. Não, As pequenas, ela é verdade em não. todas as cores. Sim, mediante transformada. Sim, mas isso é que é o importante, é que mediante a transformada continua a ser verdade. O princípio de transferência é sempre verdade e é demonstrado em toda a generalidade. Ah, sim, mas estas noções como infinitamente próximos ou parte standard, isto continua a ser verdade para qualquer modelo. Eu só mostrei para este, mas continua a ser verdade para todos. É. Um, sim, ainda tem mais dúvidas. Há mais dúvidas? Então podemos ir para o Dr. Breca, que não quero Fixe. ao lado. Muito obrigado por virem.